Olá, bem-vindo ao canal Reis e Rainhas Medievais. Hoje vamos contar a história de Ana Bolena. Você sabia que, mesmo em seus momentos finais, Ana Bolena não demonstrou raiva em relação ao rei que a mandou para a morte? Enquanto estava no cadafalso, ela não implorou por misericórdia, nem protestou sua inocência. Em vez disso, ela aceitou calmamente seu destino, orou pelo rei Henrique VIII e lhe desejou um reinado longo e próspero. Ela chegou a chamá-lo de um governante bondoso e misericordioso, apesar do fato de que ele havia ordenado sua execução. Mas antes de falarmos sobre sua morte, vamos conhecer sua vida. Ana Bolena não foi apenas uma rainha que teve um fim trágico, ela foi uma mulher que mudou a Inglaterra para sempre. Ana nasceu em uma família poderosa. Seu pai, Thomas Boleyn, era diplomata respeitado que mais tarde se tornou o Conde de Wiltshire e de Ormond. Sua mãe, Elizabeth Howard, vinha de uma das famílias mais importantes de nobreza da Inglaterra, os Howard. O ano exato de nascimento de Anne é debatido. Alguns historiadores acreditam que Anna nasceu por volta de 1501, enquanto outros argumentam que foi em 1507. Como a maioria das garotas nobres, Anna aprendeu matérias básicas como leitura, escrita, história e aritmética. Ela também foi treinada em habilidades que a ajudariam a ter sucesso na corte, incluindo dança, bordado, música, canto e equitação. Com apenas 12 ou 13 anos, Anne foi enviada à corte de Margarida da Áustria, nos Países Baixos. Depois de seu tempo nos Países Baixos, ela mudou-se para a França, onde serviu a duas rainhas. Primeiro, Maria Tudor, irmã do rei Henrique VIII, e depois a rainha Claude. Ela passou quase 7 anos na corte francesa, onde aperfeiçoou seu francês e desenvolveu amor por moda, música, poesia e literatura. Ela também se interessou pela reforma religiosa, o que mais tarde influenciaria seu papel na separação da Inglaterra da Igreja Católica. As experiências de Anne na França a moldaram em uma mulher confiante, estilosa e inteligente. Quando ela retornou à Inglaterra, rapidamente atraiu atenção na corte, não apenas por sua beleza, mas também por sua inteligência e charme. Inicialmente, Anne estava prometida a seu primo, James Butler, para resolver uma disputa familiar sobre um título irlandês. No entanto, o casamento nunca aconteceu, possivelmente porque seu pai tinha ambições maiores para ela. Por volta de 1522, ela estava servindo como dama de companhia da rainha Catarina de Aragão. Ela fez sua primeira aparição pública na corte em março de 1522, dançando em uma apresentação, e rapidamente chamou a atenção de muitos homens. Apesar de seus admiradores, Anne se destacou ao recusar se tornar amante de Henry VIII, o que só a tornou mais intrigante para ele. Sua irmã Mary já havia sido uma das amantes de Henry, mas a resistência de Anne a tornou diferente. Por volta de 1526, Henry ficou completamente fascinado por ela, e sua perseguição por Anne levou ao fim do casamento de Henry com Catarina. Anne deixou claro que só estaria com ele se ele se casasse com ela, não como sua amante. Ela viu isso como uma oportunidade de ajudá-lo a se livrar do controle do Papa, especialmente porque Henry precisava de um herdeiro homem, algo que Catarina não pode lhe dar. Anne também começou a apoiar ideias de reforma religiosa que combinavam com o desejo crescente de Henry de desafiar a autoridade do Papa. Ela desempenhou um papel importante ao encorajá-lo a ler obras de reformadores como William Tyndale, que a defendiam mudanças na igreja. Sua influência sobre Henry cresceu, e em 1532, o status de Anne foi ainda mais solidificado quando Henry lhe deu o título de Marquesa de Pembroke. O casamento de Anne com Henry foi um momento chave na história da Inglaterra, pois acabou levando à ruptura com a Igreja Católica. Em 1532, Anne e Henry se casaram secretamente, e depois, uma segunda cerimônia foi realizada em janeiro de 1533. O casamento deles foi reconhecido como válido pelo arcebispo de Canterbury. E isso levou ao casamento de Henry com Catarina a ser anulado e Anne tornou-se oficialmente a rainha de Henry. Anne foi coroada rainha da Inglaterra em 1º de junho de 1533, numa luxuosa cerimônia de coroação na abadia de Westminster. Em setembro de 1533, Anne deu à luz uma filha, Elizabeth. Henry, que desesperadamente desejava um filho homem, ficou decepcionado, mas ainda tinha esperanças de que Anne lhe daria um herdeiro masculino. No entanto, Anne sofreu vários abortos, incluindo um em 1536, que acreditava-se ser um menino.
Seu fracasso em dar a Henry um filho homem enfraqueceu sua posição na corte. Enquanto isso, o interesse de Henry por uma das damas de companhia de Anne, Jane Seymour, só crescia. Anne havia feito muitos inimigos entre a nobreza e na corte, incluindo Thomas Cromwell, o principal ministro de Henry. Assim que sua influência começou a enfraquecer, Cromwell orquestrou sua queda. Em maio de 1536, Anne foi aprisionada por acusações de adultério, incesto e traição. Ela foi encarcerada na Torre de Londres, onde foi julgada por um júri formado por seus pares. Apesar das evidências fracas e falsas, ela foi considerada culpada e sentenciada à morte. Em 19 de maio de 1536, Anne foi conduzida ao cadafalso. Antes da execução, Anne se dirigiu à multidão reunida. Ela não protestou sua inocência nem acusou ninguém. Em vez disso, escolheu falar com calma. Ela elogiou o rei Henrique VIII, chamando-o de um governante bondoso e misericordioso, e pediu às pessoas que rezassem por sua alma. Suas palavras finais foram uma oração a Deus, entregando-lhe sua alma. É provável que Anne tenha falado dessa forma para proteger sua filha Elizabeth e sua família. Se ela tivesse demonstrado raiva ou acusado o rei, seus entes queridos poderiam ter sido colocados em perigo. Ao se manter leal em suas palavras finais, ela pode ter esperado mantê-los a salvo. Ao contrário da maioria das execuções, Anne não foi decapitada com um machado. Em vez disso, Henrique providenciou que um espadachim francês habilidoso realizasse a tarefa com uma espada afiada, que era considerada um método mais digno. Enquanto se ajoelhava, vendada e em oração, o carrasco golpeou rapidamente e sua vida terminou num instante. Apenas 11 dias depois, em 30 de maio de 1536, Henrique se casou com Jane Seymour. A filha de Anne, Elizabeth, foi declarada ilegítima, mas ela mais tarde ascenderia ao trono como Rainha Elizabeth I, uma das maiores monarcas da história da Inglaterra. Anne Boleyn morreu, mas seu legado continuou vivo, não apenas através de sua filha, mas também por seu papel na reforma inglesa e na transformação definitiva do trono britânico. Hoje, muitos historiadores acreditam que Anne foi vítima de intrigas políticas e não era culpada pelos crimes pelos quais foi acusada. Ela foi julgada por ser ambiciosa, inteligente e influente, em uma época em que isso era perigoso para uma mulher. Seu nome foi manchado, sua reputação destruída, mas o tempo restaurou o valor de sua história. Anne não foi apenas uma rainha decapitada. Ela foi o estopim de uma revolução que mudaria a Inglaterra para sempre. E sua filha, Elizabeth I, governaria por 44 anos, transformando a nação em um império global. Tudo isso começando com a mulher que ousou dizer não ao rei e exigir ser rainha ou nada. Anne Boleyn foi executada, mas seu legado ecoa até hoje nos salões da história. E cada vez que lembramos seu nome, lembramos que algumas coroas custam mais do que outras. E algumas mulheres não podem ser silenciadas. Ela perdeu a cabeça, mas nunca perdeu a coragem. E nunca perdeu o lugar na história. Anne Boleyn, rainha por direito, eterna por justiça. Se você chegou até aqui, curte, comente e marque aquele seu amigo que curte história e intrigas reais. Afinal, quem conhece história conhece seu futuro. Até breve com mais histórias intrigantes.